Estimado, e então, e essas aulas que você dá lá? Você bandeira dá aula para árbitro. Regra 1, regra 2, regra 6, que é o que você mencionou, me parece. Isso. E depois a situação de bandeiras. Você não começou a carreira de árbitro? Me parece que não. E vai dizer por quê? E também o lado feminino do futebol, como árbitro, ou como árbitra, ou como bandeira, que a maioria é bandeira. E quando a gente vê aquela mulherada nos campos de futebol, essa mulherada é muito preparada hoje, claro. São mulheres que se portam muito bem, mulheres bonitas e que não deixam de ser um atrativo para quem vai no campo de futebol, né, estimado? Porque também ninguém é cego, ninguém é bobo, ninguém é cego, né? Essas coisas bonitas, nós temos que olhar. Quem tem um olhinho, bota o olhinho em cima. O doutor Delfim disse que é o colírio dele e as meninas da arbitragem. Mas, Neri, falando do curso de arbitragem, eu dei esse ano no campo de jogo, a bola, e dei o árbitro assistente, que é a regra 6. E também, mas no curso anterior eu dei a regra 11, que é impedimento. Então, eu e o Kleber Lúcio Gil, que é o assistente FIFA aqui de Santa Catarina agora, que acabou entrando quando eu saí da FIFA, um assistente de muito gabarito, ganhou o melhor do brasileiro em 2012, inclusive, que em Santa Catarina é bicampeão no melhor do brasileiro, foi o Kleber Gil em 2012, eu em 2013, ele é muito bom assistente de Florianópolis, guarda municipal de Florianópolis, um menino corretíssimo, um menino certo, e depois, quando eu falar da FIFA, eu até vou dizer que eu saí triste, mas fiquei feliz que ficou com o Santa Catarina na mão dele. Mas falando, esse ano na arbitragem, falando de arbitragem feminina, nós formamos a primeira árbitra de Santa Catarina no curso desse ano. Árbitra? Uma menina que quer ser árbitra. Tainã, a maioria é bandeira, né? Tainã Sonense. Ela era atleta, jogava futsal pelo time de Balneário Camboriú. Inclusive, ela citou que jogou contra as meninas do Rio do Sul, aqui a Roberta, que jogava em Caçador, quando jogava em Jaraguá, futsal, ela jogava a Tainã. A Tainã, ela formou como árbitra. E ela não quer ser assistente, ela quer ser árbitra. E já vai ser árbitra nesse campeonato catarinense? Não vai estrear nesse campeonato catarinense. Ela está fazendo amador, vai fazer categorias de base, ela vai fazer todo o processo. Que é normal. Processo, não podemos queimar etapas. Mas eu acredito que ela queime algumas etapas, até por ser o diferencial, ser uma mulher e querer ser árbitra. Então ela deve aparecer aí, se tudo correr bem, deve aparecer em 3 ou 4 anos no Campeonato Catarinense. E você vê com bons olhos a mulher no apito, a mulher na bandeira? Você vê com bons olhos? Eu já fui mais reticente, Neri, quanto a isso. Quando as assistentes, as mulheres faziam um teste feminino e trabalhavam no masculino, nós éramos contra. Porque elas trabalhavam no mesmo jogo, com a mesma dificuldade que nós tínhamos. Só que faziam um teste muito mais fraco do que o nosso. Teste feminino. Faziam um teste para campeonato feminino e trabalhavam no campeonato masculino. Então a gente era contra. Então nós brigamos, nós árbitros masculinos, não. Elas têm que fazer o teste igual a gente. No masculino? No masculino, porque a velocidade do jogo é a mesma, a dificuldade do jogo é a mesma, tem que fazer igual. Então hoje na CBF, Bandeira Campeonato Brasileiro, as meninas que fazem teste masculino. E como o Dr. Delfim Santa Catarina incentiva a arbitragem feminina, e nós temos hoje, a primeira rodada tiveram 5 que trabalharam. A Ibirama trabalhou 1. Trabalhou uma em Ibirama, 5 ou 4 acho que trabalharam na primeira rodada, trabalhou uma em Ibirama, 2 em Joinville e uma em Florianópolis, trabalharam 4. Mas na pré-temporada elas estavam em 7 meninas, que devem trabalhar no Campeonato Catarinense, estavam em 7 meninas. Então, como trabalho, e nós temos em Santa Catarina 7, 8 meninas que fazem o índice masculino no Brasil. Isso no Brasil são esse Campeonato Brasileiro trabalharam 7 meninas, 6 ou 7 meninas na Série A do Brasileiro, 3 em Santa Catarina. 3 em Santa Catarina. Que fizeram o teste masculino. As outras 4 que fazem só não trabalham porque não deixaram fazer o teste masculino, por causa do número de vagas. Porque Santa Catarina tem um número limitado, de vagas. Então colocaram as 3 que fizeram passar. Hoje você já aceita... Desde que fizer o teste igual a gente. Porque elas vão trabalhar no mesmo jogo que eu, com a mesma dificuldade, com o mesmo jogador. A mesma pressão e tudo. Tem que fazer o teste igual, masculino, tem que correr igual a gente, e aí pode trabalhar normal. Ô, estimado, voltando um pouquinho àquela história das 3 regras ali. Como é que você vê as regras do futebol hoje? Porque são poucas regras, né? São 17 regras. 17 regras, né? 17 são poucas regras. E a 18, né? Que a gente fala que a regra é 18, né? Por quê? A critério do árbitro. A critério do árbitro. Aí vem a da interpretação. Não, é que o árbitro não tem... O árbitro só tem que seguir as regras. Só que às vezes, numa situação de jogo que acontece, eu falo assim, pô, o árbitro, ele rasgou o livro de regras? Não, ele aplicou a 18. Por quê? Para o bom andamento do jogo, para a boa condução do jogo, para ele não perder o jogo da mão,
o jogo não fugir Não da fugir mão da mão dele, dele, do controle? ele teve que aplicar uma 18. Ele teve que Ele fechar o olho. Ele teve que fechar o olho. Criou Fechar uma o olho regra, na fechar o olho para conduzir o jogo. Para conduzir o jogo. Porque esse jogo não pode não terminar. Porque não pode. Depende. Ah, mas é muito fácil. É só aplicar as regras. Então eu ia na faculdade, ia pegar o melhor aluno da faculdade, dar o livro de regras para ele e falar assim, ó, decora o livro de regras que eu vou te botar no jogo. É só decorar as regras. Se eu quero ver, botar em prática, né? Se é só aplicar as regras, É porque tudo é... eu vou pegar um QI avançado, uma pessoa que é superdotada e vou dar o livro de regras para ele Estimado, estudar. porque tudo é questão de você ter que ser momentaneamente aplicar a regra. Ou você pode aplicar errado. Mas A interpretação com pode ser alguns errada. detalhes, Eneri. O árbitro, ele tem a interpretação. A interpretação. O assistente não tem a interpretação. Claro que não, né? Nós temos que decidir. Agora estão dando algumas coisas de interpretação para nós. Interpretar se o jogador que estava impedido influenciou ou não na jogada, interferiu ou não no adversário. Aí vocês fazem isso pelo... Por exemplo, assim, ó, chutou a bola para o gol e tem um jogador na frente do goleiro. Eu não tenho na lateral do campo a dimensão de dizer se ele atrapalhou ou não o goleiro. O árbitro está de frente para o gol, ele consegue dizer. Aquele que está atrás do gol ali, aquele árbitro. Ou o que está atrás do gol, ou o árbitro central. Eles têm condição de ver, Eles né? têm condições de ver porque estão em outro ângulo. O meu ângulo não dá para dizer se atrapalhou ou não. Então aí eu disse, ó, estava impedido, atrapalhou ou não? Ele fala, não atrapalhou, gol. Gol. Mas o que a gente faz? A gente não corre. Porque quando dá o gol, o que o assistente faz? Corre para o meio para confirmar o gol. Se você ficou parado e questionou o árbitro, ele já vai te consultar. Fala assim, O que houve? Atrapalhou? Não. Então é gol. Porque se eu levantar a bandeira, eu dei o impedimento. Aí eu não posso voltar atrás. É aquela história, arrancou a arma, atira. Porque se não atirar, tiram da tua mão e te matam. É verdade. Então a gente tem que... Você arrancou, sacou, atira.